Te dou meu salário se você traduzir isso aqui. A risada ecoou pelos corredores de mármore da empresa como uma bofetada. Danilo Souza não estava apenas fazendo uma piada. Estava marcando território. Era isso que ele fazia de melhor. Esmagar quem estivesse por baixo para lembrar a todos quem mandava ali. E o alvo da vez era uma faxineira. Renata Silva segurava o cabo do carrinho de limpeza com as mãos, cansadas. Trabalhava em silêncio. Era cedo. E os funcionários mais apressados já corriam de um lado para o outro com papéis e xícaras de café. Mas, quando a voz de Danilo cortou o ar, todos pararam por um segundo. A risada dele tinha o poder de arrastar junto a cumplicidade dos outros. Ninguém ousava confrontar. Alguns riram junto, outros fingiram que não ouviram. Só Renata baixou os olhos, tentando se tornar menor do que já era. Sai da frente, caralho! Tem gente importante passando! O carrinho de limpeza balançou. Ela quase caiu. Conseguiu segurar a tempo, mas os baldes se chocaram, respingando água no chão limpo. Renata respirou fundo e murmurou. Desculpe, senhor, só isso. Um fio de voz. Engolido pela arrogância de quem não escutava nada além de si mesmo. Era terça-feira, no mês de março. Danilo estava especialmente irritado. Não porque tinha acordado de mau humor, mas porque, na semana anterior, havia perdido um contrato milionário. E como todo covarde de terno caro, precisava descontar a raiva em alguém que não tivesse como reagir. Esse era o padrão dele. Sempre foi. Danilo Souza tinha 42 anos. Chefe, patrão, dono de uma das maiores empresas de importação de São Paulo. Os ternos que usava custavam mais do que o salário anual da maioria dos funcionários. Os sapatos brilhavam, mas a alma era suja. O olhar altivo dizia, eu mando, você obedece. E de fato, quase todos obedeciam. Ele entrou na sala da diretoria com a pressa de um rei atrasado para o próprio banquete. Mariana, a secretária, já estava lá. 35 anos, 8 deles sobrevivendo. As explosões de temperamento do chefe. Ela sabia reconhecer cada sinal, o jeito como ele batia a pasta na mesa. O som seco do impacto, ecoando. Isso significava que o dia seria longo para todos. Mariana! A voz dele rasgou o ar. Quantas vezes eu tenho que falar? Essa gente da limpeza não pode ficar atrapalhando quando eu chego. Mariana suspirou, tentando ser firme, mas a paciência já era pouca. Senhor Danilo, ela só estava limpando o corredor. Estava fazendo o trabalho dela. Danilo virou-se com desprezo, como se tivesse ouvido a maior heresia do mundo. Trabalho? Isso é trabalho agora? Ficar plantada no meio do caminho como um poste? Essas pessoas não entendem hierarquia. Acham que podem andar por aí como se fossem donas do lugar. Do lado de fora, Renata ouviu cada palavra. Aos 43 anos, já tinha ouvido humilhações de todos os tipos, mas nunca deixava de doer. Vestia o uniforme azul simples da empresa terceirizada, aquele que a tornava quase invisível. 2 anos naquele prédio, passando despercebida como uma sombra que limpa os rastros de quem se considera importante demais para reparar nela. Invisível, essa era a palavra. Era assim que ela se sentia todos os dias, mas invisibilidade também tinha vantagens. Ela via tudo, escutava tudo e guardava cada humilhação como quem junta lenha molhada em silêncio, esperando o momento certo para o fogo acender. Renata conhecia a empresa melhor do que muitos que se diziam essenciais. Sabia dos corredores, escondidos, sabia quem chegava atrasado, sabia quem falsificava relatórios, quem sorria para o chefe e depois cuspia veneno no banheiro. A faxineira via o que ninguém via, e talvez fosse por isso que carregava um silêncio tão pesado. Naquele dia, Danilo não percebeu, mas os olhos de Renata brilharam por um instante. Não era submissão, não era medo, era outra coisa, algo mais profundo. Era o olhar de quem tem um segredo que ninguém imagina. O relógio marcava 9 da manhã, a empresa fervilhava, telefone tocando, funcionários, correndo com papéis. Mas para Renata, o tempo parecia congelado. Ela encostou no carrinho de limpeza e fechou os olhos por um segundo. E naquele breve instante, lembrou-se de quem realmente era antes de vestir aquele uniforme azul. Lembrou-se das aulas, das noites em claro,
dos livros rabiscados, de tudo o que um dia foi. Mas ninguém ali sabia, ninguém imaginava, e naquele silêncio, ela prometeu a si mesma: a faísca vai chegar, e quando chegar, ninguém vai esquecer meu nome. O dia parecia correr normal na empresa de Danilo Souza. Funcionários iam e vinham, cada um ocupado com suas tarefas, tentando não chamar a atenção do patrão. Mas o normal não dura muito quando se tem um chefe que gosta de transformar qualquer detalhe em espetáculo. Por volta das 2 da tarde, o porteiro trouxe um envelope grosso com selo internacional. Foi direto para a mesa de Danilo. Ele rasgou o lacre com impaciência, certo de que era mais um contrato, talvez uma proposta de parceria estrangeira. Mas ao abrir, a decepção foi imediata. Um monte de folhas carimbadas, lotadas de palavras que ele nunca tinha visto na vida. A expressão de desprezo se espalhou pelo rosto dele. Que diabos é isso? Parecia estar manuseando lixo. Virava as páginas como se fossem malditas contas de luz. Linhas compridas, símbolos estranhos, palavras que pareciam não caber na boca de ninguém. Ele torceu os lábios, irritado. Parece coisa de outro planeta. Mariana, sua secretária, se aproximou. Estava acostumada a ser chamada aos gritos. E aquele dia não foi diferente. Mariana, vem cá! Resolve essa porcaria! É algum troço em idioma de ET? Ela pegou os documentos com cuidado, analisando cada página. Senhor Danilo, isso não é idioma inventado. Parece húngaro. Sim, húngaro. Mostrou um trecho. Tem carimbos oficiais. Aqui está o nome da sua empresa. É sério. O riso de Danilo ecoou alto pela sala. Um riso debochado, aquele tipo de som que ele usava sempre que alguém tentava parecer mais inteligente que ele. Húngaro? Quem diabos fala húngaro no Brasil? Isso deve ser golpe internacional. Mas Mariana insistiu, apontando para alguns números impressos no papel. Eram valores em euros, acompanhados de uma data bem visível. A data era hoje. O sorriso de Danilo sumiu. Franziu o senho. Olhou de novo as páginas. Então você está me dizendo que isso pode ser sério? Sim, senhor. Muito sério. Então arranja um tradutor, agora! E começou o desespero. Mariana ligou para 1, 2, 5 empresas de tradução. Todas com a mesma resposta. Não temos ninguém disponível para húngaro hoje. A cada ligação sem sucesso, Danilo ficava mais vermelho. Andava pela sala como fera enjaulada. A gravata já não estava alinhada. A testa brilhava de suor. Como assim ninguém consegue? Eu pago o que for preciso. Essa cidade tem 8 milhões de pessoas e ninguém traduz uns papéis malditos? A secretária tentava manter a calma. Senhor, não é uma língua comum. Não é como inglês ou espanhol. Isso demanda profissionais especializados. Então ache um. Nem que seja em outro país. A mão dele bateu com força na mesa, fazendo os objetos tremerem. A notícia correu pelo escritório em minutos. Era impossível esconder o chilique de Danilo. Em pouco tempo, funcionários começaram a se reunir nos corredores, curiosos, comentando, especulando. Alguns tentavam usar aplicativos de tradução no celular. Mas o resultado era inútil. As frases saíam sem sentido, cheias de erros grotescos. Era como tentar decifrar um código alienígena. Foi quando Amanda, do setor financeiro, entrou na sala. Trazia no rosto a seriedade de quem lida com prazos todos os dias. Senhor Danilo, documentos oficiais com data marcada geralmente têm prazo legal. Ignorar pode fazer perder direitos. E aqui está claro. Resposta até hoje. 18 horas. Danilo arrancou os papéis das mãos dela, olhando de novo a data. O coração acelerou. As letras pareciam zombar dele. Eram quase 3 da tarde. O relógio corria contra ele, e ele não entendia uma única palavra. As palmas das mãos começaram a suar. Ele se abanou com a folha, tentando disfarçar o nervosismo. Isso é ridículo! Uma empresa do meu tamanho não consegue resolver um probleminha de tradução? A voz dele ecoou pelo andar, cada vez mais alta, mais desesperada. Foi aí que, no auge da frustração, Danilo resolveu transformar a aflição em espetáculo. Levantou os documentos no ar, como se fossem troféus de papel, e gritou para todos os funcionários ouvirem. Escutem aqui!
Eu dou meu salário inteiro para quem traduzir essa porcaria. 45 mil reais. Quem conseguir, leva. Riu como se fosse a melhor piada do mundo. O riso dele se espalhou pelo ambiente e logo o escritório inteiro acompanhava. Risos nervosos, debochados, falsos. Para a maioria, aquilo parecia apenas mais uma excentricidade do chefe arrogante. Um salário inteiro? 45 mil? Era mais do que muitos recebiam em um ano inteiro. Roberto, do setor comercial, gritou: "Por esse preço eu aprendo qualquer idioma em 5 minutos." E as gargalhadas se multiplicaram. Logo viraram piadas sobre marcianos, tradutores intergalácticos e cursos relâmpago de idiomas. Era uma comédia coletiva, e Danilo, claro, adorava ser o centro das atenções. Cada gargalhada era como combustível para sua vaidade. Mas nem todos riam. No canto do corredor, perto do carrinho de limpeza, uma mulher observava em silêncio absoluto. Renata Silva, a faxineira invisível. 2 anos naquele prédio, varrendo, limpando, recolhendo lixo. 2 anos ouvindo humilhações, piadas, ordens secas. 2 anos sendo ignorada. Agora, observava cada palavra, cada gesto, cada riso. E quando seus olhos se fixaram nos papéis que Danilo balançava como lixo, algo mudou. Não foi o idioma que a surpreendeu. Foi o conteúdo. Ela entendeu cada linha com clareza. Aquelas folhas não eram spam. Não eram correspondência comercial. Eram documentos legais, oficiais. Uma herança internacional, 15 milhões de euros, deixados por um parente distante. E Danilo, o homem que a humilhava todos os dias, era o único herdeiro vivo. O coração de Renata disparou. Engoliu em seco, mantendo o rosto impassível. Olhou discretamente para o relógio preso na parede. 3:30 da tarde. Ainda dava tempo. Mas não muito. Enquanto Danilo se pavoneava, rindo de sua própria ignorância, Renata sentiu uma mistura explosiva dentro de si. Indignação e oportunidade. Raiva e esperança. Durante 2 anos, havia sido tratada como se fosse burra. Como se não tivesse valor. Agora tinha em mãos algo que podia virar o jogo. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante, e então deu um passo à frente. "Com licença, senhor Danilo, eu posso ajudar com a tradução?" O barulho do escritório parou de repente. Foi como se alguém tivesse desligado o mundo. Riso morreu na garganta de todo mundo. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Todos se viraram ao mesmo tempo. A faxineira tinha falado. A mulher, invisível, ousara quebrar o espetáculo. Danilo piscou, confuso, como se tivesse ouvido errado. "Você... o quê?" Renata não abaixou a cabeça. Não se encolheu. Não pediu desculpas. A voz dela saiu firme, quase desafiadora. "Eu disse que posso traduzir os documentos. Conheço o idioma." Por um segundo, ninguém reagiu, até que a gargalhada explodiu, alta, longa, cruel, mais alta que todas as anteriores. Gente batendo na mesa, outros se dobrando de tanto rir. Um coro de escárnio atravessou a sala. Era como se o escritório inteiro tivesse combinado de rir dela ao mesmo tempo. "Vocês ouviram isso? A faxineira é poliglota." Danilo riu tanto que precisou se apoiar na mesa. "Que bom, querida! Então você vai me fazer ganhar 15 milhões de euros traduzindo papel húngaro." Ele nem sabia que havia acertado o idioma, nem o valor. Mas Renata sabia. E esse detalhe fez com que seu peito queimasse por dentro. Era como se a vida estivesse pregando uma peça em todos eles, menos nela. Danilo não parava. A moça que não consegue nem limpar o corredor direito quer resolver o que nenhum tradutor profissional conseguiu. "Isso é hilário!" As risadas voltaram, ainda mais altas. Alguns aplaudiram. Outros gritaram frases debochadas. "Vai lá, professora! Ensina pra gente, doutora." Parecia um show de comédia, e Renata era o alvo. Mas ela não se mexeu, não recuou. Seus olhos estavam fixos nos documentos na mão de Danilo. Era como se ela não visse mais nada. Só aquele papel, só aquele segredo. Tempo corria, e cada segundo perdido era como uma batida de tambor dentro dela. "Senhor Danilo, eu não estou brincando.
Eu realmente posso traduzir esses documentos. A gargalhada dele perdeu força por um instante. Um breve silêncio entre uma piada e outra. Ele limpou as lágrimas do canto dos olhos, recuperando o fôlego. E então veio o deboche final. Claro que pode! E eu posso voar também! Ele se inclinou sobre a mesa, a voz grave, carregada de desprezo. Escuta aqui, querida. Volta para tua vassoura. Deixa os adultos resolverem os problemas sérios. O escritório inteiro explodiu em gargalhadas mais uma vez. O som ecoava pelas paredes, multiplicado. Mariana, que observava tudo de canto, apertou os lábios. Não tinha coragem de defender, mas também não conseguia rir. O peso da injustiça apertava seu peito. Renata respirou fundo e respondeu, ainda mais firme. Posso pelo menos dar uma olhada nos papéis? Talvez eu consiga identificar algumas palavras. O deboche voltou como uma onda. Roberto, do comercial, gritou entre risos. Identificar palavras? Moça, isso aqui é documento legal, não é joguinho de palavras cruzadas. Amanda, do financeiro, completou. Larga disso. Você só vai atrapalhar mais ainda. E mesmo assim, havia algo diferente, algo na postura dela que incomodava. Não, era medo. Não era vergonha. Era outra coisa. Uma determinação, que não combinava com o uniforme. Azul. Uma confiança que não fazia sentido. Renata. Encarou Danilo de frente. O senhor mesmo disse que daria seu salário para quem traduzisse. Estou me oferecendo para tentar. As palavras caíram como um soco. Danilo parou de rir. De repente, o escritório inteiro ficou desconfortável. Ninguém mais riu, ninguém falou nada. Aquele silêncio estranho, carregado, como se todos esperassem a resposta dele. Danilo respirou fundo. Aos poucos, o sorriso debochado voltou. Mas havia algo nos olhos dele, um incômodo, uma dúvida. Tá bom. Já que você quer passar vergonha, vou deixar. Mas quando não conseguir, vai pedir desculpa para todo mundo. Aqui, na frente de todos, ele estendeu os documentos como quem entrega lixo. Vai lá. Gênia. Mostra como é que faz. Renata estendeu as mãos. Pegou os papéis devagar, com cuidado, como quem segura algo precioso, e quando seus olhos encontraram o texto, algo mudou. Mudou em sua expressão. Mudou em seu corpo. Mudou em sua alma. Era como se tivesse voltado à vida. Como se uma parte dela, que estava adormecida há anos, tivesse acordado. E então ela leu. Baixinho. Mas claro, Conon a levelet. Telt Danilo Souza. O silêncio foi imediato. Não. Um silêncio de surpresa qualquer. Mas um silêncio absoluto. Pesado. Assustado. Ninguém riu. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. A pronúncia era perfeita. Natural sem esforço. Não dava para fingir. Aquilo. Danilo arregalou os olhos, a boca seca. Você está lendo isso de verdade? Renata levantou os olhos firme. Sim, senhor. Está escrito. Caro senhor Danilo Souza, escrevemos para informá-lo sobre a situação legal referente à herança deixada por seu tio paterno, Joseph Souza, falecido em Budapeste no dia 15 de fevereiro deste ano. As palavras ecoaram pela sala como marteladas. Herança Tio-Hungria. A mandíbula de Danilo caiu. Ele tinha um tio na Hungria. Vago na memória, quase esquecido. E agora, a verdade batia na cara dele. Mas o choque maior era outro. Era ela, a faxineira, a mulher invisível, falando húngaro com perfeição. Como se fosse sua língua materna, ele não conseguiu conter. Continua. Renata não hesitou. Virou a página e seguiu, com voz clara, segura. Seu tio Joseph deixou uma herança no valor de 15 milhões de euros, incluindo propriedades em Budapeste e uma conta bancária considerável. Como único herdeiro vivo da família Souza, o senhor tem direito legal a todos os bens. 15 milhões de euros. O número não entrou de primeira. Repetiu-se na mente de todos. Ecoou como trovão. 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões. Danilo cambaleou. Precisou se apoiar na mesa. O rosto pálido, o suor frio escorrendo. Renata virou mais uma página, e a sentença final caiu como um veredito. Mas há uma condição.
É necessário confirmar o recebimento desta correspondência até às 18 horas de hoje, horário de Brasília, e enviar os documentos de confirmação assinados até meia-noite. Se não cumprir o prazo, a herança será destinada ao Estado. Húngaro Danilo olhou o relógio. 3h50 da tarde. Menos de 4 horas para confirmar, 8 para enviar. Tudo. O riso morreu de vez. A soberba evaporou. E pela primeira vez, Danilo Souza sentiu o peso do desespero. Como é que você sabe húngaro? Danilo mal conseguia processar o que tinha acabado de ver. Renata fechou os documentos com cuidado, como se fossem preciosos, e os devolveu calmamente. Eu era professora de idiomas na Universidade de São Paulo, especialista em línguas do leste europeu. Trabalhei lá por 15 anos. O silêncio tomou conta do escritório. Dessa vez não havia risos, era choque puro. A mulher que eles viam limpando corredores e banheiros todos os dias tinha sido uma professora universitária. Professora? Mariana perguntou incrédula. Mas o que aconteceu? Renata respirou fundo. Não gostava de falar do passado, mas sabia que naquele momento precisava ser ouvida para que todos acreditassem. Denunciei um esquema de corrupção. Alguns professores vendiam notas, diplomas, aprovações. Eu fui a única que abriu a boca e paguei o preço. O ambiente ficou pesado. Ninguém ousava interromper. Fui demitida por causar instabilidade institucional. Colocaram meu nome em uma lista negra. Nenhuma universidade queria contratar alguém que havia delatado colegas. Meu marido já estava desempregado. Minha filha precisava de tratamento médico. Eu aceitei o primeiro emprego que apareceu. As palavras dela caíram como chumbo. Os que riram minutos antes agora abaixavam os olhos, envergonhados. Era impossível ignorar. A invisível de sempre não era uma qualquer. Era uma mulher que havia perdido tudo por fazer o certo. Danilo engoliu seco. Mas não havia tempo para sentimentalismo. Os ponteiros do relógio corriam às 4 da tarde. Renata saiu de uma ligação séria, segurando novos documentos. Danilo se levantou imediatamente. Então, o que está acontecendo? Senta, Danilo. A coisa complicou. Os funcionários se aproximaram. Em silêncio absoluto. Apareceram 3 pessoas alegando serem parentes do seu tio Joseph. 2 primos distantes e uma mulher que diz ter sido casada com ele. Danilo quase caiu da cadeira. Mas você disse que eu era o único herdeiro. Eu disse isso com base nos documentos que recebemos. Mas na Hungria é diferente. Parentes podem contestar testamentos até 6 meses depois da morte. E eles já protocolaram pedido formal. Então vou perder tudo? Renata manteve a calma. Não necessariamente. Mas você vai ter que provar que é o herdeiro legítimo. E isso significa ir para Budapeste. Ir para Budapeste? Quando? Amanhã. O choque percorreu o escritório. Todos prenderam a respiração. Danilo ficou branco. Amanhã? Isso é impossível. Eu não falo húngaro. Não conheço ninguém lá. Não sei como funciona o sistema legal deles. Renata o encarou firme. Por isso você não vai sozinho. Eu vou com você. Danilo arregalou os olhos. Você? Eu conheço o sistema legal húngaro. Tenho contatos em Budapeste. E falo o idioma melhor do que falo português. Se você for sem ajuda profissional, perde tudo. Danilo respirava fundo. Como se o ar faltasse, olhou em volta e viu seus funcionários, todos mudos, esperando sua reação. Não tinha alternativa. Precisava dela. Na manhã seguinte, o avião pousava em Budapeste. Danilo olhava pela janela, observando uma cidade que parecia saída de um livro de história. Prédios antigos, ruas de pedra, placas com palavras impossíveis de ler. Ele se sentia um estrangeiro em outro planeta. Ao lado dele, Renata parecia em casa. Hungria não é como o Brasil, ela explicou. Aqui, cada detalhe da linhagem é registrado desde o século XIX. Se algo não estiver correto, você perde. Danilo assentiu, inseguro. No aeroporto, foram recebidos por András, um advogado local amigo de Renata. Homem sério. Olhar direto, jeito prático. Já temos problemas. Ele avisou sem rodeios. A família que contestou é influente. Vão tentar ganhar tempo. A estratégia deles é atrasar até expirar o prazo. Se vocês não confirmarem tudo dentro do limite, a herança desaparece.
O coração de Danilo acelerou. Cada obstáculo parecia um golpe novo, e ele percebia que sozinho não teria durado 10 minutos. No cartório central, os corredores eram intermináveis. Funcionários rígidos pediam formulários, assinaturas, comprovantes, tudo em húngaro. Danilo só conseguia observar, perdido. Renata ia de balcão em balcão. Discutia termos técnicos, preenchia lacunas, apresentava papéis, falava rápido, segura. Como quem dominava o terreno, Danilo pensava: eu tratei essa mulher como lixo. E agora ela é a única razão de eu ainda estar no jogo. À noite, no hotel, ele não conseguiu dormir. O peso do ridículo caía sobre ele. O som das risadas de quando ela se ofereceu para ajudar ainda ecoava na mente. E agora, cada vez que havia falar com autoridade, sentia uma mistura de admiração e vergonha. No dia seguinte, novas provas chegaram do Brasil. Mariana havia conseguido autenticar documentos que comprovavam a linhagem da família Souza. Eram peças fundamentais. Perfeito, disse András. Agora temos um caso sólido. Às 2 da tarde, entraram no tribunal. Um prédio imponente, colunas clássicas, ambiente solene. Danilo ajeitava o terno, mas se sentia pequeno, diminuído. O peso da história caía sobre ele. Na antessala, Renata se aproximou. Lembra do que eu disse? Deixa eu falar. Você só responde se o juiz perguntar diretamente, sempre com calma. Entendi. Ela sorriu de leve. Obrigada por confiar em mim. Danilo a olhou nos olhos, dessa vez sem arrogância, só sinceridade. Renata, se eu ganhar essa herança, vai ser porque você tornou possível. Eu nunca vou esquecer. O silêncio foi interrompido pelo barulho da porta se abrindo. O juiz entrou. A audiência começou. E em poucas horas, 15 milhões de euros poderiam mudar a vida de Danilo. Mas algo já estava mudado para sempre. Ele nunca mais julgaria alguém pela aparência. Renata já havia lhe ensinado a lição mais valiosa de todas. 3 meses depois da decisão em Budapeste, Danilo estava em seu escritório. Mas não era o mesmo homem, nem a mesma empresa. Da janela, observava a cidade de São Paulo pulsar. Os letreiros iluminados anunciavam o novo tamanho da companhia. A herança havia triplicado os investimentos. E agora a empresa ocupava 3 andares do prédio. Mas a maior transformação não estava no patrimônio, estava nas pessoas, no ar, na cultura. O ambiente antes rígido e cheio de medo havia mudado. Agora havia vida nos corredores, funcionários conversavam sem receio, chefes escutavam estagiários, e cada trabalhador sabia que sua voz tinha valor. Renata caminhava pelo escritório com postura tranquila. Não carregava mais o uniforme azul da terceirizada. Agora usava roupas elegantes, discretas, e tinha sua placa na porta. Diretora de Relações Internacionais. Mesmo assim, fazia questão de parar para cumprimentar cada pessoa. O respeito que recebia não vinha do título, vinha da história, do exemplo. Na primeira fileira das reuniões, Sofia sorria orgulhosa. Segunda fase de medicina, destaque na turma. Uma menina que antes quase desistiu dos estudos agora era inspiração para dezenas de outros jovens, apoiados pelo novo programa de bolsas da empresa. Naquela manhã, Danilo chamou todos os funcionários para um encontro no auditório. O salão estava lotado. Gente antiga, gente nova, clientes, parceiros. Ele respirou fundo, subiu ao palco e disse: Pessoal, quero fazer um anúncio. O silêncio caiu, olhares atentos. Vocês sabem que crescemos muito nos últimos meses. Expandimos, contratamos, batemos recordes. Mas o mais importante não foi o lucro. Foi o que aprendemos. Ele fez uma pausa, olhou para Renata. 3 meses atrás, eu quase perdi 15 milhões de euros. Porque fui arrogante demais para enxergar o talento que estava na minha frente. Tratei como invisível uma das pessoas mais competentes que já conheci. Renata tentou interromper, discreta. Danilo, mas ele ergueu a mão. Deixa eu terminar. Você me salvou. Renata, não só financeiramente. Você me salvou como pessoa. Me ensinou que competência não tem crachá, que dignidade não depende de uniforme, que talento não se mede por salário. O auditório ficou em silêncio profundo.
Alguns funcionários engoliam lágrimas. Outros balançavam a cabeça em concordância. O discurso foi gravado. Compartilhado, viralizou. Nas semanas seguintes, empresas concorrentes começaram a copiar o modelo. Valorização interna, programas sociais, bolsas de estudo. A transformação de uma empresa começou a se espalhar como exemplo. Dias depois, Danilo e Renata voltaram a Budapeste. Receberam cidadania honorária. Foram homenageados em uma universidade. Estudantes aplaudiram de pé enquanto um professor afirmava: "Este caso será estudado como exemplo de coragem e ética para as próximas gerações." Mas, para eles, o maior orgulho não estava nos títulos. Estava no que haviam construído no dia a dia. De volta ao Brasil, os corredores mostravam a verdadeira vitória. O financeiro trocava ideias com a limpeza. Gerentes pediam opinião a motoristas. O medo havia dado lugar ao respeito. Em uma reunião, Mariana tomou coragem para falar. "Quando você reconheceu o valor da Renata, nos ensinou a enxergar o valor que cada um de nós tem." Carlos completou: "E quando você mudou, Danilo provou que até quem erra feio pode evoluir." Isso nos inspira. Danilo respirou fundo, olhou para todos. "Vocês têm razão, eu mudei. Mas mudei porque aprendi com vocês." Olhou para Renata. "Você salvou mais do que uma herança. Salvou minha humanidade. Me fez enxergar que sucesso não é apenas ganhar dinheiro. Sucesso é respeitar, é construir juntos." Renata levantou-se, firme, olhou nos olhos dele. "E você mostrou que, quando há humildade, até o preconceito mais duro pode ser derrotado pela competência." O auditório veio abaixo em aplausos. Longos, emocionados. Aplausos de respeito verdadeiro. Danilo sorriu. "Estamos quites?" "Estamos. Mas mais do que isso, somos prova de que pessoas podem mudar, crescer e aprender umas com as outras." Ele fez uma pausa. A voz ficou embargada. "Te dou meu salário se traduzir isso." A frase ecoou no salão. Alguns riram. Outros choraram. Era impossível esquecer. Não tinha sido só uma aposta arrogante. Tinha sido o início de tudo, o gatilho que mudou a vida de 2 pessoas e de centenas ao redor delas. A faxineira invisível se tornou a executiva mais respeitada da empresa, a mãe batalhadora virou símbolo de força e inteligência. E o patrão arrogante aprendeu que fortuna nenhuma compra dignidade. Às vezes, o verdadeiro sucesso não é conquistar milhões, é aprender a respeitar, é reconhecer talentos, é dar voz a quem sempre esteve ao seu lado. E, às vezes, uma simples aposta pode mudar tudo. Fim da história.